Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia, juntos aprendendo mais da palavra de Deus nessa jornada nos Salmos. Como os irmãos sabem, todos os dias a gente estuda, medita num capítulo aqui do Salmo e hoje nós vamos no Salmo 109. Quero ler com vocês os versos 3, 4 e 5 que diz: Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Já aconteceu isso com você? Você já fez um bem para uma pessoa e essa pessoa lhe pagou com o mal? Você já ajudou uma pessoa e essa pessoa falou de você para outras, caluniou você? Pois bem, esse é o contexto deste salmo. O significado do Salmo 109, irmãos, trata das falsas acusações sobre o salmista Davi. Nele, nós vemos os ataques injustos dos seus oponentes. Este é um dos salmos imprecatórios, em que o escritor clama a Deus para vingar seus inimigos. Como devemos lidar com os nossos inimigos? O que devemos fazer? Como devemos orar? No versículo 1 ao 5, Davi pediu a Deus que respondesse a sua oração por vindicação. Ele havia demonstrado amor a um grupo não identificado de pessoas, mas elas o que fizeram? Retornaram com ódio para cima dele, com mentira e com maldade. Ele não vingou a injustiça deles, mas implorou a Deus que o fizesse. O versículo 4 demonstrou isso, quando ele disse: Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Queridos, se você está passando por essa situação semelhante à do salmista, se há alguém que está te perseguindo, se há alguém que está falando mal de você, faça como o salmista, ore. Ore pedindo o favor de Deus, ore clamando ao Senhor, pedindo para que Deus traga a resposta devida para o seu coração. Mas é interessante que aqui no decorrer do salmo, Davi ele demonstra um coração muito raivoso, porque ele queria que Deus julgasse seus inimigos culpados e o matasse. Ele também pediu que Deus punisse a esposa e filhos de seus inimigos. Ele esperava também que ninguém se lembrasse dos seus inimigos e que eles não tivessem descendentes. A extinção do nome da família, irmãos, era considerada uma grande tragédia no Oriente Médio. E na lei mosaica proibia-se que a pessoa punisse os filhos pelos pecados de seus pais, uma vez que Deus proibiu isso na lei de Moisés. Talvez aqui Davi estava com o coração muito amargurado, cheio de raiva, porque ele orou contra a vontade de Deus, permitindo que seu ódio o dominasse. Nós devemos fazer aquilo que Jesus falou: ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Nós devemos aprender com Davi aquilo que vemos em Jesus. Aquilo que tem em Davi, que não tem em Jesus, a gente repudia. Alguns comentaristas, para diminuir a situação de Davi aqui, o fato dele ter pedido que Deus o matasse seus inimigos, eles vão dizer que Davi estava usando uma hipérbole, um exagero, uma força de expressão. Eles vão dizer que realmente Davi não quis dizer isso, mas usou uma linguagem extrema para comunicar seus fortes sentimentos. No entanto, meus irmãos, nós vimos aqui que Davi não apenas fez essa declaração sobre a esposa e os filhos dos seus inimigos, mas desenvolveu esse desejo em detalhes consideráveis. E isso parece indicar que ele quis dizer o que de fato disse. Davi parece estar antecipando as consequências que seu inimigo experimentaria por causa do julgamento de Deus. Do versículo 6 ao 20, o salmista vai orar com imprecações sobre os seus inimigos. E aqui Davi deu razões para seus pedidos anteriores, porque ele diz que seus inimigos perseguiam impiedosamente os necessitados e os aflitos. Ele diz também que os seus inimigos adoravam amaldiçoar outras pessoas em vez de abençoá-las. Davi pede ao Senhor para lidar com ele com seu amor leal. Nesses versículos, meus irmãos, Davi descreveu como se sentiu em sua condição oprimida. De fato, o salmista não estava bem. No verso 22, ele diz assim: porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. O salmista não estava bem, ele estava amargurado. Interessante que no decorrer dos versículos 24 e 25,
ele vai dizer que estava praticando jejum por razões espirituais e não por razões físicas. E aqui ele diz que estava emagrecendo, perdendo peso por conta do jejum. Interessante que aqui nós sabemos o que é de fato o jejum. Hoje em dia as pessoas fazem jejum de massas. Onde é que tem na Bíblia isso? Não, eu vou fazer jejum e não vou comer mais pão. No fundo, do fundo não é o jejum, mas é o perder peso. O salmista ele não está preocupado aqui com sua saúde. Ele está preocupado com sua vida espiritual e de ter intimidade com Deus. Isso é jejum. É se privar do alimento para nos enfraquecermos fisicamente e nos colocarmos diante de Deus. O salmista diz que ficou sem comer várias vezes e sem beber para passar esse tempo em uma atividade mais importante, especificamente de buscar a Deus em oração, pois é isso para que serve o jejum. Ele orou fervorosamente sobre a situação que ele estava, e sua longa oração e jejum o deixaram fisicamente fraco. As pessoas o censuraram e essas pessoas eram seus próprios inimigos. No verso 25 ele diz isso. Ele diz: tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, maneiam a cabeça. Davi era humilhado pelos seus inimigos. Tá aqui as razões pelas quais ele pede para que Deus mate cada um deles. Mas não é assim que nós devemos agir. Davi clamou a Deus para salvá-lo da angústia em que ele se encontrava, de uma maneira que ensinasse a seus inimigos que Deus o havia libertado. E Davi conclui, meus irmãos, com uma afirmação confiante de que Deus realmente o vindicaria. Deus faria justiça. E isso resultaria no salmista agradecendo e louvando ao Senhor. Como ele diz no verso 30. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão. O que é que nós podemos aprender com este salmo? 3 lições. Primeiro, os crentes podem orar por vindicação? Sim. Devemos orar para que Deus faça justiça diante de uma sociedade corrupta e perversa que nós estamos vivendo. Nos dias de Davi, nos nossos, meus irmãos, Deus normalmente vindica os justos antes que eles morram. Mas sua decisão de adiar a vindicação muitas vezes faz parecer que ele é injusto. Não sei você, mas eu já me perguntei, por que tanta maldade e Deus parece ficar em silêncio? Por que tantas crianças sofrendo e Deus parece que fica apenas assistindo? A verdade é que aquilo que o homem plantar, isso ele se fará. E haverá um dia de que Deus julgará a todos, e nenhum deles escapará das mãos e da ira do Senhor. Como diz o autor da carta aos Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Cada um vai pagar o seu preço, mas que essa justiça não venha das nossas mãos, mas que venha das mãos de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a preocupação de Davi neste salmo era a vindicação do próprio Deus. No versículo 31, ele fala que o próprio Deus é quem se coloca para julgar, para fazer justiça. Mas ele também queria alívio de seus opressores. Então saiba que a sua justiça não vem de você, vem de Deus. Porque como diz o verso 31, ele é quem se opõe à direita do pobre para o livrar dos que o julgam a alma. Davi fez o que deveríamos fazer. Ele entregou seus inimigos a Deus. Isso significa que nós também podemos orar entregando os nossos inimigos e os ímpios ao Senhor. Não pedindo como Davi pediu, para matá-los. Mas também devemos pedir, irmãos, a Deus para fazê-lo, para que a salvação chegue a essas pessoas. Porque eles também são dignos da graça e da misericórdia do Senhor. Por exemplo, políticos corruptos. Nós devemos orar para que Deus faça com que eles escolham cada um que plantarem. Homens de negócios corruptos, traficantes de drogas, terroristas, pedófilos e outras maldades que os homens costumam fazer. Devemos orar por justiça. Devemos orar para que Deus faça cair sobre eles a sua justiça, mas que isso não venha das nossas mãos, mas venha das autoridades instituídas por Ele para fazer justiça em nosso país. Por isso devemos orar. Orar por nós mesmos, orar pela nossa família e orar pelo nosso Brasil. Amém? Oremos. Grandioso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensino. Neste salmo, aprendemos com os acertos de Davi, de nos colocarmos diante de Ti em oração, pedindo por perdão dos nossos pecados e pedindo para que o Senhor faça justiça em nosso meio. Pedindo para que o Senhor nos livre do mal e faça justiça para com aqueles que tentam nos destruir, nos caluniar, difamar. Oramos também pelos políticos do nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Faz com que eles possam ter um olhar de misericórdia para com os necessitados.
para com os pobres, com os órfãos, e que eles possam cumprir a sua missão de cuidar verdadeiramente do povo. Mas sabemos que isso nunca será feito da forma plena que deve ser. Por isso nós te pedimos, Senhor, que cada um colha o que plantar. E sabemos que a tua justiça não falha. O Deus de Israel não dorme. Por isso nós clamamos por tua justiça. Nós clamamos para que o Senhor possa agir em favor da tua igreja e do teu povo. Toma conta da nossa família, da nossa casa. Nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Curta este vídeo, compartilhe esta palavra, inscreva-se no canal e vamos juntos avançar com o Evangelho da Paz. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.